E olha, a Suprema Corte dos Estados Unidos considerou ilegal o aumento de tarifas decretado por Donald Trump sobre produtos importados de vários países, não só do Brasil. A gente vai conversar ao vivo agora com Eliseu Caetano, que vem direto de Miami. Eliseu, boa tarde, bem-vindo. Trump já se pronunciou? Ainda não publicamente, viu? Mas a gente tem informação de bastidor porque ele já conversou com o seu círculo mais próximo. E vem chumbo grosso por aí, viu, Márcia? Muito boa tarde para você, para o Bruno e para todos que nos acompanham em tempo real aqui na programação da Jovem Pan. A gente chega ao vivo direto dos Estados Unidos porque foi uma decisão histórica que pode limitar o poder presidencial nessa prática de política comercial. Uma decisão que foi considerada uma das mais relevantes da última década sobre os limites do poder executivo aqui nos Estados Unidos. Por 6-3, a Suprema Corte norte-americana concluiu que o presidente Donald Trump extrapolou a sua autoridade ao impor tarifas amplas com base em uma lei de emergência econômica de 1977. É o famoso tarifaço que atingiu em cheio também a economia do Brasil. Márcia, informação de bastidor, viu? Donald Trump foi notificado sobre o assunto em tempo real lá na Casa Branca. Ele estava em uma reunião com alguns governadores a portas fechadas e, segundo fontes com as quais eu conversei, ele teria dito o seguinte, que a decisão da Suprema Corte contra o tarifaço é uma vergonha. Publicamente, reitero, Donald Trump ainda não se pronunciou sobre o assunto. Aliás, Márcia, Bruno e você que acompanha a gente aqui em tempo real, na minha coluna no site da Jovem Pan há algumas semanas, eu adiantei essa informação que Trump ali atrás já estava criticando esse movimento da justiça americana que apontava para esse lugar que chegou hoje, né? Nessa decisão de limitar o uso das tarifas unilaterais pelo executivo. Ele, inclusive, na ocasião, viu isso como um ataque à política America First, ou América em primeiro lugar. E aí, eu fui ali, durante agora os últimos 30, 40 minutos, conversando com algumas pessoas na Casa Branca. E o que eu ouvi foi o seguinte: atenção, Márcia, atenção, Bruno, atenção você que está aqui sintonizado na Jovem Pan. Já há análises sobre opções alternativas para o governo na mesa de Donald Trump. E talvez por isso ele ainda não tenha se pronunciado publicamente sobre a decisão da Suprema Corte. Antes da decisão da Suprema Corte, já havia um burburinho, já há umas 2 semanas que isso poderia acontecer. Mas ninguém tinha certeza se ou não. E hoje eu conversando com uma fonte nossa lá na Casa Branca, essa pessoa que é do círculo, é do alto escalão, me disse o seguinte: olha, Trump já há algum tempo vinha maturando opções alternativas caso a Corte Suprema decidisse contra ele. E por isso há uma lista de opções. E ele, inclusive, me passou essa lista, Márcia. Então, olha, a seção 301, que é permitir tarifas em resposta a práticas comerciais injustas, mas após uma investigação formal. Ou seja, os Estados Unidos começariam agora a investigar todos os países, tarifa por tarifa, para tentar manter o tarifaço contra aquele país específico, uma vez que a tarifa caiu de uma vez para todos, não é verdade? Uma outra seção, 122, da mesma lei que habilita tarifas temporárias para desequilíbrios comerciais. Essa nunca nem foi usada, Márcia. Seção 232, usada para motivos de segurança nacional, que é a que ele usa e ele quer continuar usando ela. E a seção 338, que permite tarifas contra discriminação estrangeira contra empresas americanas. Ou seja, uma outra possibilidade de investigar empresas, por exemplo, daí do Brasil, contra empresas daqui. Se acharem alguma prática ali que não seja balanceada, aí o tarifaço fica em vigor. Essas são as rotas consideradas legais, alternativas para Trump manter as tarifas ou, Márcia, Bruno, criar outras formas de pressão comercial para manter, obviamente, o poder. Vamos ver o que ele vai fazer a partir de agora, né, Eliseu Caetano? A gente espera esse pronunciamento, você tem prioridade em tempo real, avisa que a gente volta com você. Mas vamos abrir a nossa rodada de análise do dia. Mano Ferreira e Acácio Miranda são os nossos 2 analistas. Vou começar pelo Mano. Mano, essa derrubada é um sintoma que Trump está perdendo apoio também dentro do governo, na Suprema Corte. Como é que você analisa?
Ótima tarde, Márcia, Bruno, Acácio, todos os amigos do Tempo Real. Essa decisão restabelece um pouco de normalidade, porque na lógica da distribuição e do equilíbrio entre os poderes nos Estados Unidos, em toda a sua história, a criação de impostos precisava ser submetida ao poder legislativo, justamente porque desde os pais fundadores há uma noção na democracia americana de que o poder precisa ser limitado e que um único indivíduo não pode se comportar como um imperador que acaba determinando mudanças que afetam a vida de milhões de pessoas, como é o caso da implementação de tarifas. Portanto, ao utilizar aquele decreto que tentava argumentar uma ideia de emergência nacional, Trump driblou o espírito da lei americana de separação e divisão entre os poderes. O que faz a Suprema Corte americana agora é restabelecer um mínimo de normalidade. As tarifas não eram normais, não podem ser consideradas uma política econômica razoável, quando a vontade de um indivíduo simplesmente sozinho, sem limitações, estava interferindo na liberdade de comércio entre milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, acho que o que essa decisão mostra é que ainda há juízes na América. Acácio Miranda, no olhar jurídico, isso já era aguardado no entendimento da Suprema Corte que esta decisão iria ser tomada? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Mano. E boa tarde especial à nossa audiência. Bruno, essa não é a primeira e muito provavelmente não será a última derrota de Donald Trump perante o sistema judiciário norte-americano. Primeiro porque ele vem construindo Frankensteins jurídicos ao longo do tempo, ao longo do último ano. Isso para sustentar os seus posicionamentos ideológicos. E, concordemos ou não com esses posicionamentos ideológicos, o sistema jurídico, e no caso do sistema norte-americano também, o sistema judicial, servem como mecanismos de freios e contrapesos para que excessos não sejam cometidos. Então, o judiciário norte-americano já havia dado todos os indicativos e manteve um posicionamento no sentido de ou segue as regras ou nós vamos derrubá-las. Verdade seja dita, cá é como lá é como cá, e obviamente diante de um contexto de polarização, críticas serão feitas de lado a lado.